francês. Em nível internacional, o Ministério da Europa e Relações Exteriores apoia este compromisso, conduzindo a diplomacia feminista. Em fóruns internacionais de igualdade entre mulheres e homens, a França se esforça para garantir que este objetivo seja integrado em todas as questões. Redução de desigualdades e desenvolvimento sustentável, paz e segurança, defesa, a promoção dos direitos fundamentais, questões climáticas e econômicas. A França está empenhada em garantir que até 2025, 75 dos projetos financiados pela ajuda pública francesa promovam a igualdade de gênero. Meninas e mulheres ainda são as primeiras vítimas de crises humanitárias e de saúde. Violência contra civis em conflitos armados. Temos um infeliz exemplo com a Ucrânia agora. Pobreza e discriminação. Mas elas são também autores essenciais para a mudança dessas realidades. Os ataques aos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres são também ataques aos direitos de todas as pessoas. Na última década, o aumento das posições conservadoras ao redor do mundo aumentou, como ilustrado pela assinatura por 32 países do Consenso de Genebra, é um documento que é anti-aborto e anti-direitos sexuais e reprodutivos. Isso enfraqueceu o consenso internacional sobre esses temas. Para promover a diplomacia feminista, o Ministério da Europa e de Relações Exteriores da França deve ser exemplar. Uma política proativa e implementada internamente para promover a igualdade de gênero. A igualdade profissional entre mulheres e homens é uma prioridade para, particularmente, o acesso igualitário das mulheres e homens ao emprego, treinamento, mobilidade e promoção, assim como a igualdade de remuneração. Também envolve um melhor equilíbrio entre a vida privada e a profissional. Muitas vezes, mulheres começam uma segunda de trabalho quando voltam para casa. Vai de mãos dadas com a política de tolerância zero de violência, discriminação, comportamento sexista e assédio sexual. Desde o 1º de janeiro de 2022, a França tem 50 de mulheres embaixadoras nos países da União Europeia. O número de embaixadoras no mundo inteiro, fica muito a fazer, aumentou 2 vezes e meia em 10 anos. Em 2012, a proporção foi só 11%, agora é 28%.